E aí, será que ações baratas tendem a pagar dividendos mais altos? E mais, qual a melhor estratégia para a seleção de ações? Focar em comprar ações baratas ou focar em comprar boas pagadoras de dividendos? O que tu acha, Gleison? Eu acho que sim. Não, assim não é a resposta, pô. Qual será que é a melhor? Vou tentar te ajudar a descobrir nesse vídeo. Já deixa o dedo no like, vamos que vamos. É fato aqui, pelo menos para mim, que uma das situações que mais gera insegurança nos investidores é a situação de tomar efetivamente, na prática, uma decisão de investimentos, né? Que é colocar o teu dinheiro em algum ativo. E quando a gente fala sob o ponto de vista de quem investe em ações, essa situação que gera insegurança é a situação de decidir quais ações comprar. E eu sei bem disso porque antes de ser gestor profissional de investimentos, eu fui investidor por muitos e muitos anos. E depois de me tornar gestor profissional de investimentos, eu passei a acompanhar milhares de famílias aqui que a gente ajuda a investir nos nossos serviços de wealth aqui do Clube do Valor. E é comum a gente lidar com investidores que têm muitas dúvidas, que têm muitas incertezas. E aqui eu quero falar sobre duas incertezas bem comuns, que são: e aí, Ramiro, invisto em ações baratas ou boas pagadoras de dividendos? Ou ainda: poxa, Ramiro, mas me diz uma coisa, ações baratas tendem a pagar mais dividendos? E sim, por quê? Enfim, né? Eu vejo isso nos comentários aqui, por exemplo, em que gente como o Vitor comenta que até mesmo segue as duas estratégias de ações baratas e de dividendos em paralelo. Pelo que eu vi ali, o Milson pensa muito parecido com o Vitor. E tem gente ainda como o Charles que gostaria até de ver uma comparação de ações baratas com boas pagadoras de dividendos, e essas são as coisas que eu vou te mostrar hoje. Vou te ajudar aqui a escolher uma boa estratégia para seguir e vou responder a dúvida se ações baratas tendem a pagar mais dividendos. A começar, né, com um grande princípio. O que torna uma ação barata? Vamos lá, aqui no Clube do Valor, na estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente tem uma resposta bem prática para isso. Pra gente aqui, uma ação barata é uma ação com alto earning yield. E o earning yield, para quem não sabe, ele é formado pela divisão do lucro operacional dos últimos 12 meses de uma empresa, né? Lucro operacional, o lucro que vem das operações da empresa, dividido pelo Total Enterprise Value dessa empresa. Se você não sabe o que isso é, eu já vou te explicar. Agora, vamos ver como é que a gente faz essa conta olhando para os resultados de uma empresa. É aqui para ilustrar, eu vou pegar os demonstrativos contábeis do quarto trimestre de 2022 da Petrobras. Então vamos lá, estamos aqui no DRE do quarto trimestre de 2022 da Petrobras, que mostra aí o resultado do ano inteiro de 2022, já comparando com os resultados de 2021. Então a gente tem aqui primeiro as receitas da Petrobras, depois tem os custos dos produtos vendidos, um menos o outro, a gente chega no lucro bruto, e depois do lucro bruto e depois de subtraídas todas as despesas da empresa, a gente chega no que é chamado de lucro antes dos resultados financeiros, participações e impostos, que é algo muito, mas muito próximo do lucro operacional. Aqui no Clube do Valor a gente tem uma grande equipe de pessoas trabalhando para ajudar nossos clientes a tomarem boas decisões. Essa equipe muitas vezes dá uma limpada ali no DRE para transformar essa linha em lucro operacional de fato, mas na maioria das vezes é algo muito parecido. E aí você pode ver que depois desse lucro operacional tem ainda o resultado financeiro, que é a receitas financeiras menos despesas financeiras, e ainda, né, tem o custo de imposto de renda e contribuição social, para então a gente chegar ao lucro líquido do exercício. E como você pode ver, o lucro operacional, ele está relativamente próximo do lucro líquido, né? Isso, é claro, varia de empresa para empresa. Uma empresa mais endividada vai ter despesa financeira maior, tem algumas empresas que têm incentivos fiscais, então pagam menos imposto de renda proporcionalmente, mas na média o lucro operacional está no caminho rumo ao lucro líquido, e na média, quanto maior o lucro operacional, maior o lucro líquido. Guarda bem essa informação aqui, porque seguindo aqui na explicação do que é uma ação barata pra gente, lembra que a gente divide, né, o lucro operacional pelo Total Enterprise Value, e o Total Enterprise Value nada mais é do que a soma do valor de mercado de uma empresa, que é a quantidade de ações que essa empresa tem multiplicado pela cotação das suas ações, mais a dívida líquida dessa empresa, que é a dívida que a empresa tem menos o dinheiro que ela tem em caixa. Então lembra, né? O resultado operacional, ele não envolve o custo da dívida. A gente está colocando aqui o fator dívida no Total Enterprise Value. E quanto mais endividada é uma empresa, pior
para nossa conta. Bom, voltando aqui ao caso de Petrobras, eu te mostrei que a gente tem aqui algo muito próximo do lucro operacional de 292 bi em 2022, algo que a gente encontra aí no demonstrativo de resultado de exercício, e a dívida líquida é facilmente encontrada em sites que agregam informações financeiras, como por exemplo o InvestSite, tá? Tô aqui na página da Petrobras, o InvestSite, e você pode ver que o Enterprise Value da Petrobras é de 640 bi, é o valor de mercado é 421 bi, tem 200 bi de dívida líquida, então o Enterprise Value fica em 640 bi. Bom, divide aqueles 292 bi por 640 bi e a gente tem aí um earning yield de 0,45, ou seja, né, 45,6%. Então a Petrobras aqui tem um earning yield de 45%. Isso é bom? Isso é ruim? A gente só vai saber na nossa estratégia aqui de seleção de ações, colocando todas as empresas da bolsa lado a lado e chegando num ranking mais ou menos como esse. O ranking das ações mais baratas da bolsa, aqui no caso o ranking atualizado para junho, em que de fato a Petrobras está lá, né, com um earning yield de 50,79%, no topo, né, desse ranking, junto com outras 19 empresas que são as 20 ações mais baratas da bolsa. Já que eu mostrei o ranking, um disclaimer importante aqui, esse ranking, o acesso vitalício a ele, é um bônus que a gente entrega aqui para os alunos do Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, nosso treinamento completo sobre investimentos em ações que está com vagas abertas nesse momento para sua última e derradeira turma. E nesse treinamento você aprende como investir na bolsa por longo prazo com a estratégia das ações mais baratas da bolsa e tendo muita clareza sobre quais ações comprar e quando vender uma ação e assim, né, se aproximar da sua liberdade financeira. Se você quiser ter mais informações sobre o DMA e aproveitar uma das últimas vagas, né, dessa última turma, o botão para conhecer mais, ó, vai estar aqui. Dito isso, vamos voltar aqui para a linha do vídeo porque eu tenho que responder mais 3 perguntas para ti. Primeiro, né, por que investir com foco em dividendos é algo que faz sentido? Segundo, ações baratas tendem a pagar mais dividendos? E terceiro, qual estratégia é melhor, ações baratas ou dividendos? Vou começar aqui com a primeira pergunta, que é por que estratégias de dividendos também funcionam assim como a estratégia das ações mais baratas da bolsa? E aqui tem um contexto, tá, que eu vou tentar atalhar, mas esse contexto é o fato de que é amplamente comprovado de que investir com foco em boas pagadoras de dividendos, desde que é claro, né, com uma diversificação bem feita, é algo que funciona. Nos Estados Unidos tem inclusive o conceito de dividend aristocrats, que são as aristocratas de dividendos, ações que pagam dividendos constantes há 25 anos e crescendo, né, o pagamento de dividendos. Aqui no Clube do Valor a gente tem, né, um material sobre a nossa estratégia de dividendos, que inclusive mostra ali uma comparação do desempenho do S&P 500, né, a bolsa norte-americana, com as dividend aristocrats, para ver que focar em pagadoras de dividendos agrega valor à seleção de ações. A gente tem também, por exemplo, aqui no Brasil, o índice de boas pagadoras de dividendos da B3, que se a gente for rodar numa comparação contra o Ibovespa, foi uma carteira que rendeu bem mais aí no longo prazo do que o Ibovespa. A gente tem a nossa própria estratégia de seleção de ações focadas em dividendos, que é a máquina de dividendos, que também rendeu bem mais que o Ibovespa no passado. Agora o grande ponto é por que isso acontece? Tentando entrar aqui na parte mais acadêmica da coisa, na linha de estudo sobre Factor Investing, que é investimento com base em fatores, que é uma linha de estudo que se propõe a mostrar quais características fazem com que um grupo de ações tenha mais potencial de retorno do que outras. Dividendos não são um fator. Existem alguns fatores como o size, né, tamanho, que diz que small caps tendem a ter um maior potencial de retorno do que empresas maiores. Tem um fator chamado valor, que diz justamente que ações baratas tendem a ter um desempenho melhor do que ações caras. Tem o fator de momentum, que diz que ações em tendência tendem a ter uma performance melhor do que ações que não estão numa tendência de alta, mas dividendos em si não são um fator. Ainda assim, investir em boas pagadoras de dividendos funciona. Por que isso, Ramiro? Eu tenho aqui 2 palpites, 2 opiniões, tá, do porquê isso acontece. A primeira, né, a gente tem um monte de ação tranqueira em qualquer índice, em qualquer país. A ação tranqueira é aquela ação lá que está em recuperação judicial, que não gera nem lucro operacional, tão pouco, né, menos ainda lucro líquido, e que geralmente são ações que atraem muitos investidores e que são formados verdadeiros fãs-clubes ao seu redor. Tipo as antigas ações da Milk 11, em que eu fiz parte do fã-clube, isso 13 anos atrás. Tipo a torcida que tinha, né, por Via Varejo, por Cogna, por IRB nos anos recentes, ou ainda a torcida que tinha por Oi há 2 anos atrás. Enfim, essas ações geralmente não geram lucro operacional, muito menos ainda lucro líquido. E ao investir com foco em pagadoras de dividendos, o que é o dividendo? Né? Parte do lucro líquido distribuído. Então você está ignorando as ações micadas. E tem outro fato que para mim explica até mais do que isso, porque investir em boas pagadoras de dividendos faz sentido, é que aqui você está focando naturalmente em empresas que geram lucro líquido e que, dado o payout, né, o percentual que a empresa distribui de dividendos, elas ficam com dividend yield alto, ou seja, na média são empresas que sim, estão baratas. Altos dividend yields muitas vezes
estão por trás de empresas baratas e tem ações, por exemplo, que passam tanto na nossa estratégia de ações baratas, ações mais baratas da bolsa, quanto na máquina de dividendos, como, por exemplo, os casos de Petrobras, Unipar, Gerdau, Vale, só para citar alguns, mas aqui o grande ponto é, as duas estratégias funcionam. Agora, ações baratas tendem a pagar mais dividendos e qual estratégia é melhor? Bom, te mostrei aqui, né, que existe uma certa correlação na média entre lucro operacional e lucro líquido. E dividendos nada mais são do que parte do lucro líquido distribuído. Pensa o seguinte, pensa num restaurante em São Paulo que gera um lucro líquido de 50 mil reais por mês. Bom, basicamente aqui, o dono desse restaurante, ele tem três opções, né? Ele pode pegar e embolsar esses 50 mil reais para ele, né, que é distribuir 100% do lucro líquido. Ele pode pegar esses 50 mil reais e reinvestir no restaurante, sei lá, comprar uma televisão para atrair torcedores de times de futebol em dia que tem jogo, ou ainda alugar o restaurante do lado e expandir o seu restaurante, enfim, né, dá para reinvestir. Ou ele ainda pode distribuir parte do lucro líquido para ele e a outra parte reinvestir no restaurante. Bom, com ações listadas na bolsa, a história é muito similar. Se o cara dá lucro líquido e não tem nenhuma previsão no estatuto, ele tem que distribuir pelo menos 25% desse lucro líquido como dividendos, mas o restante ele faz o que quiser. E aí pensa numa ação que tá com alto earning yield, que não tem muita despesa financeira e que, sei lá, tá sendo negociada a 4 vezes o preço por lucro líquido. Se essa ação aqui distribui 100% do lucro líquido, ela vai dar um dividend yield de 25%. Agora, se ela não distribui 100% e sim distribui 50% do lucro líquido, ainda assim o dividend yield dela vai ser muito alto, vai ser de 12,5%. É por isso que, se pegar a lista atualizada das ações mais baratas da bolsa e olhar só para a coluna do dividend yield, tem várias ações ali pagando dividendos altos, né, de 8, 9, 10, 11, 12, 19%. E é também por isso que a estratégia das ações mais baratas da bolsa, na média, trouxe um dividend yield maior do que o dividend yield do Ibovespa. Ou seja, sim, na média, ações baratas tendem a pagar mais dividendo. O que nos leva para a próxima pergunta. Então, Ramiro, qual estratégia é melhor? Eu poderia vir aqui de forma leviana colocar uma comparação de rentabilidade entre máquina de dividendos e ações mais baratas da bolsa, que inclusive é o que eu vou fazer, mas não de forma leviana, porque antes eu quero te dar um recado. Não é para pedir para você comentar qual estratégia você segue, mas se você quiser comentar, pode deixar o comentário aqui. Mas o recado é para você não focar na estratégia que rende mais. Como diz aí Joe Greenblatt, nenhuma estratégia dá certo o tempo todo. E para a maioria dos investidores, a melhor estratégia não é aquela que vai trazer o rendimento mais alto, e sim é uma boa estratégia a qual você possa se ater mesmo em tempos ruins. E aí, para você suportar períodos ruins de uma estratégia boa, e sim, todas as estratégias vão ter períodos ruins, você precisa de uma coisa que se chama convicção. Então, se você é apaixonado por dividendos, tem convicção de que isso funciona para ti, talvez essa vai ser a melhor estratégia para te seguir. Se você é clubista, assiste todos os vídeos do Clube do Valor, entende a estratégia das ações mais baratas da bolsa, é aluno do DMA, talvez para ti a estratégia que você mais vai ter convicção das mais baratas da bolsa. Aqui, os nossos clientes de Wealth Advisory, por exemplo, eles escolhem qual estratégia seguir. Eles sentam junto com um advisor nosso aqui do Clube do Valor, né, que é um profissional credenciado para atender ele, e juntos eles entendem qual estratégia é melhor para cada pessoa na parte de seleção de ações brasileiras. Inclusive, tem clientes que investem nas duas estratégias. Dito isso, na comparação de rentabilidade e de dividend yield, o que a gente tem é o seguinte. A estratégia das ações mais baratas da bolsa teve um retorno maior historicamente, embora a estratégia meio a meio, tá, de ações mais baratas da bolsa, metade máquina de dividendos, tenha tido uma relação de risco-retorno boa, com desvio padrão menor de 22,13% e maior queda menor em relação às ações mais baratas da bolsa, que é uma estratégia com mais risco do que a máquina de dividendos. Na média, uma carteira formada pela máquina de dividendos pagou historicamente dividend yields maiores do que as ações mais baratas da bolsa. Linha laranja desse gráfico é o dividend yield da máquina de dividendos, linha cinza, dividend yield das ações mais baratas da bolsa, linha azul, o dividend yield do Ibovespa, que raramente ali, né, sobressaiu. Mas, de novo, a melhor decisão é aquela que faz mais sentido para ti. Aqui, eu vou deixar um e-book explicando a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Se você chegou até aqui, você precisa fazer download dele, é gratuito. E aí você conhece ainda 10 ações baratas nesse mês. Aqui vou deixar o vídeo de um link em que eu conto uma ação do Barsi, que foca em dividendos, que eu comprei com ações mais baratas da bolsa. E na descrição desse vídeo, mais informações sobre Descomplicando o Mercado de Ações. Grande abraço e até a próxima.